Pode ir, Fábio. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Papo de Cripto. E quem vai fazer a apresentação dessa vez vai ser meu companheiro Marcelo, tá sempre aqui do meu lado. O Fagner, nosso editor, tá ali. Quem não viu, ele fez assim. E vamos para o que interessa. Mas antes, o aviso da casa primeiro, ou como costumo brincar, recado da paróquia. Recomendação de investimento passada não é garantia de recomendação de investimento futuro, que vai dar retorno. Clica. Enrolei aqui agora. Inscreva-se, curta, compartilha no canal, espalhe isso no WhatsApp, inclusive a rezadinha do Marcelo aqui. Fizeram até uma figurinha de mim esse dia por causa desse podcast, mas depois eu mostro pra vocês. E não é recomendação de compra? Não é recomendação de compra, obrigado. E o último episódio, recordando para vocês se atualizarem, foi com o César Cavini Filho, sobre... Ele teve na Bitcoin Conference 2022 e contou tudo pra gente lá. Já tem o episódio inteiro, já tem os cortes e também já tem no Spotify. Eu esqueci de uma coisa. O dízimo, gente. Caso você queira contribuir, a gente tá com uma chave Pix agora para você mandar um dinheirinho lá pro canal. Vai cair no nome do Marcelo. A chave Pix é o e-mail, papodecripto@gmail.com. E, por motivo de transparência, assim que chegar alguma coisa, que não chegou ainda, que eu estou bravo com vocês por causa disso, a gente presta contas. R$0, né? Temos um total de R$0. A gente presta contas sobre os gastos, o que a gente decidiu fazer. Certo? Bom, é isso mesmo, né? Show de bola. Show de bola. Então vamos pro que interessa. Marcelo, é contigo. Você pode apresentar nosso convidado. Nosso convidado hoje é um queridíssimo amigo meu, de longa data. Eu vou dizer o nome dele e, infelizmente, eu sou mineiro. E o mineiro fala porta, porteira, portão. Você vai perceber que o nome dele é muito top. Ele se chama Olivier Antoine François Dourdan. É Dourdan, mas mineiro é Dourdan. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e Empresarial. É um prazer recebê-lo hoje aqui, Olivier. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito interessante para quem quiser entender um pouco de cripto e também de direito. Vale a pena demais. Obrigado, Olivier, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço e é um prazer aqui fazer essa primeira visita. Olivier, espero que primeira de muitas. Você já entendeu que seu nome, apesar de ser top, o Dourdan... Não sai. Mineiro não tem como, né? Esqueci de falar. Ele também é advogado, né? Claro, e sócio da Dourdan Advogados. Exatamente. Não, é até engraçado porque na hora que vão apregoar, né? Quando chamam os advogados dentro das audiências, então, que eles vão lá dentro do saguão, do fórum, pra chamar, nunca me chamam. Se tiver algum sócio meu lá, é sempre o nome do sócio. Eles deixam pra depois. Você é excluído, infelizmente. Exatamente, porque ninguém quer falar lá na hora que lê o Olivier Dourdan, não. Então, não, isso era antigamente. Você viu como é que o nome dele é bonito? Na minha voz foi horrível, mas é bonito. Isso no começo de carreira era horrível, mas hoje, graças a Deus, já tá mais tranquilo. Superou esse bullying. Sem dúvida nenhuma. Vamos começar com a pergunta clássica. Manda ver. Olivier, criptoativos, criptomoedas, quando que você ouviu pela primeira vez e quais são as suas impressões sobre esse tema? Olha, na verdade, comecei a escutar pela Bitcoin mesmo, né? Que já faz um certo tempo que surgiu. Colocaria uns 2 anos, talvez, pelo menos para mim, né? Imagino que já faça muito mais que esteja acontecendo esse universo, eu não participei. Certo. Mas para mim chegou a mais ou menos 2 anos e o meu irmão, que acaba mexendo muito com partes que ele gosta lá de investimento, então ele acabou até iniciando alguns investimentos em relação às criptomoedas e aí acabei me familiarizando um pouquinho mais com esse universo todo. Aí eu já colocaria aqui uns 6 meses, no máximo 1 ano, não mais que isso. Entendi. Entendeu? Mas acho digamos, um campo de investimento maravilhoso, porque as possibilidades, eu acho que por ser uma novidade, elas ainda são muito amplas. Sim. Então isso que acabou trazendo o nosso olhar um pouco mais apurado para as criptos, né? Seu irmão te chamou a atenção, falou assim, Olivier, vamos investir aqui nesse negócio e tal, olha ele com carinho também. Exatamente. Na hora que ele começou a ver, até acompanhando alguns sites e algumas possibilidades, e vendo realmente a porcentagem de ganho em algumas moedas específicas, ou como elas se valorizaram. E por isso ele acabou olhando e falando, olha, acho que pela variação, é um mercado complicado, então tem que ter muito cuidado e nunca colocar muito do seu capital, muito das suas economias ali. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, a parte do risco é sempre interessante dentro de uma carteira, porque envolve, ao mesmo tempo que pode envolver perdas, pode envolver bons ganhos. Entendeu? Eu acho que a cripto, na verdade, está dentro disso.
Então, O Levi comentou um negócio que eu sempre comento, né, Ciro? Que eu acho que não tem investimento errado. Tem alocação de risco errada. assim, Se você. Todo mundo verdade. comenta, né, do Neymar que investiu nos macaquinhos lá do NFT, 6 milhões de reais. Pra ele é tranquilo, porque ele ganha muito dinheiro. Então aquilo lá é uma baladinha pra ele. Ele tirou da baladinha e colocou num investimento arriscado. exato. Que diga-se de passagem, tá ganhando muito. É arriscadíssimo um investimento desse, mas faz parte. Mas faz parte. Na alocação de risco dele, ele entendeu que é prudente. Como você tá comentando agora. É prudente investir até em aquelas criptomoedas que a gente acha que chama de shitcoins, né? É. Sim. Nas shitcoins ou memecoins, vale a pena investir? Se for um capital que você aloca específico para isso, não faz mal. Num Sim. curtíssimo prazo, você faz um dinheirinho ali, por assim dizer. O que não pode é a galera começar a crescer o olho. Sim, e entrar naquele risco de, já que teve sei lá, 1000% no mês, então vou colocar tudo ali. Aí ela reduz 30%, 40%, reduz muito mais, e a tua perda fica muito absurda. Exato. Passa de 1000% a perda. Exatamente, exatamente. Só porque Aí- viu que antes foi muito bom, não quer dizer que agora vai continuar sendo. Exatamente. Esse é o ponto, né? Foi o que o Ciro comentou, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso, o Marcelo disse certinho, gente. Eu me embananei no começo, mas vocês ouçam o homem. Tá certo. Era isso que ele disse. É Ele isso que eu disse queria dizer, eu disse isso. Mas foi, graças a Deus. E aí você começou a investir, tá investindo até hoje, não tá investindo mais. Na verdade, fiz uma carteira lá no começo e tô acompanhando essa carteira da cripto. Então, assim, não tenho mais um investimento constante na cripto. Você tá Realmente, rodando, como dizem, né? Ah, você não tá mais aportando capital. Não tô mais você aportando. tá mantendo Exatamente, carteira. o que tem ali, até porque há pouco tempo teve uma desvalorização, acho que o Joe Biden assinou um decreto lá nos Estados Unidos reconhecendo o Bitcoin, né, ou alguma coisa que deu uma... É um decreto para estudos da área, na Estudo realidade. da área, eu Isso. não sabia ao certo, mas vi que teve uma, assim, todo mundo começou a observar um pouco mais, porque achavam que ele não ia aceitar, e ele caminhou de uma maneira positiva, de uma maneira favorável a isso, ao que entendemos. Então isso trouxe a chance de ter uma explosão, né? Pelo menos dentro do meu entendimento, já que a maior economia ainda é a norte-americana, pelo menos que eu me lembre. Sim. Então isso, sem dúvida nenhuma, assim, trouxe um lado de eu olhar com mais carinho e eu tô pensando em voltar a colocar Mais um alguma dinheirinho. coisa ali, entendeu? Mas tava parado. Porque o confesso. mercado hoje tá sangrando, né, Ciro? O negócio tá sangrando. Então, às vezes você já tendo sangrou investido. mais, deu uma melhoradinha, mas tá sangrando ainda, isso é verdade. Às vezes o fato de você ter investido antes, você não tem uma redução de muito patrimônio na carteira. Mas quem investiu há pouco tempo, tá tendo prejuízo. Sentiu mais, né? Tá no prejuízo Tá no contábil prejuízo. se não vendeu, né? É. Quem tem que fazer essa vírgula no prejuízo, Sim. porque você vê lá o dinheiro derretendo, mas ele não tá derretendo se você não fizer a operação. Exatamente. Pode ser que revalorize o negócio. Exato. Na época que eu coloquei, eu lembro que já teve uma valorização considerável logo de cara, assim, só pela compra da cripto. E aí, logo depois, exatamente, começou a sangrar. E aí é o lado que tem que ter paciência, deixar lá, Coração esperar. forte. Dói. Montanha, é a Dói. montanha russa aí. Exatamente, dá uma olhada ali, você fica, ai meu Deus, mas deixa lá. E aí foi isso também, um dos pontos foi esse que me fez não aportar mais absolutamente nada nessa linha. Curiosidade, você olha a sua carteira. Não, aí depois Diariamente, Você tem aquele hábito de não. ficar assim. Não, aí eu Nossa. parei. Na verdade, até como meu irmão gosta mais, eu sei que essa atenção é dele. Então, assim, O teu irmão é da área? Não, de ele investimentos, não, mas meu irmão é bem dedicado em tudo que ele faz, ele acaba Ah, sim. entrando bem. Então, a gente tinha conversado, falei, bom, você vai ficar mais à frente disso? Ele falou, passei, na verdade, cheque em branco pra ele lá, e ele toca. Você começou a olhar a carteira Entendi. também no primeiro dia, se empolgou, no segundo empolgou muito, no terceiro você começou a desesperar. Exato. No quarto dia, eu falei, o que é isso, meu Deus? Não, o quarto dia eu já não olhei mais. Quarto dia eu já falei, chega disso daqui, emoções muito fortes pra mim, entendeu? Eu gosto de coisas mais palpáveis, mas óbvio que é sempre bom quando você tem uma assessoria ali, e ele tem um acompanhamento também de uma consultora e assim por sim. diante, então, Te dá apesar segurança. dele fazer todo o estudo, mas ele tem um acompanhamento de uma Não tá no especialista escuro. na área, exatamente. Então isso daí ele tem um profissional também por trás, mas ele gosta muito, ele vai mais atrás do que eu iria. É o que todo mundo comenta. Você não pode ficar olhando sua carteira diariamente, porque Não. pode ser que as pessoas às vezes olham 5 vezes no mesmo dia, como se o mundo mudasse absurdamente. Tem uma mudança, eu acho mas que todo não é mundo assim, né? passou por essa fase, Passou. né? De ficar ali desesperado. É, Todo mundo passa. Porque, na verdade, como a variação é muito grande
isso te traz um prazer de olhar ali que é muito, Sim. assim, te instiga demais, porque realmente no começo, quando eu entrei, que chegou a dar uma valorizada de quase 30% em alguma das criptos, fiquei louco, falei, pô, 30%? Se tivesse colocado R$1 trilhão aqui... Eu ia mais. Aí depois, dado 3 dias, aí desceu lá, tipo, 10%. Eu falei, nossa, se eu tivesse comprado agora, eu teria perdido 10%. Maravilha, ainda no final eu tô com 20% Sim. de saldo. Mas se eu tivesse colocado agora, eu teria perdido isso. Então, negativo. mas foi ótimo, porque foi onde eu também dei uma controlada, porque eu já sou aquele de vamos que vamos. Então, controlou as emoções. Exatamente. Falei, opa, entendi, legal, primeira lição, já logo de cara, entendi como é que funciona, vamos devagar. Porque no mundo dos investimentos, esse é um segundo ponto importante, né? Se conhecer. Sim. As pessoas não se conhecem, elas vão para o mundo dos investimentos sem se conhecer, e às vezes elas começam a cair nesse tipo de armadilha. Ela investe R$1.000, por exemplo, aí ganha 30% de valorização em 2, 3 dias, aí aporta mais 5. Só que de repente o mercado cai e ela não dá conta. Ela começa a ficar meio desesperada por causa disso. Sim. Porque ela percebe que o dinheiro dela vai cair demais, só que ela fica muito ansiosa para ganhar. Exatamente, mas é o problema da sociedade atual, a ansiedade. Exatamente, que a gente acaba dentro ainda de um desconhecimento, que é onde você não domina um assunto, você tenta acompanhar e você fica maluco, né? Sim. Então é onde realmente pessoas ansiosas, que não têm o conhecimento aprofundado e tudo isso, se deparam com caminhos ali que são preocupantes, sem dúvida nenhuma. O lado bom disso, até pensando aqui no que você falou, é que nesse desespero, né, onde você pensa que tu vai se perder tudo, até uma oportunidade de você começar a aprender e às vezes instigar aquela vontade de se educar para você se conhecer você mesmo. Sim. E conhecer esse mundo que é fenomenal. Eu sou suspeito para falar, mas é bom mesmo. Olivier, baseado nesse mundo fenomenal, que tá cada dia mais trazendo novos adeptos, novas pessoas, todo mundo tá amando esse negócio de criptomoedas, muitos investidores. Isso vai desaguar, e já tá desaguando, mais cedo ou mais tarde, na parte do direito. Sim. Toda hora deve acontecer, na verdade, tem dois pontos ali que a gente tem que pontuar aqui, né? Pô, 2 pontos para pontuar é boa. Um é a regulamentação. Nós não temos regulamentação quase nenhuma no mundo sobre o tema. Com exceção, aliás, com exceção de El Salvador, né? E o país africano hoje que anunciou como moeda de curso legal. Mas a maioria não tem essa regulamentação. E o segundo ponto é como um advogado lida com uma área desconhecida ainda. Sim. Tudo que é novo, a gente demora um tempo para estabilizar, isso é fato. Então, o que começa é como começa a surgir isso no judiciário. E até um dos pontos que você já tinha até me adiantado e me perguntou como é que isso muitas vezes impacta dentro de questões familiares. Sim. Então, por exemplo, temos, como vocês falaram, 2 países que começaram a regulamentar as criptos. 2 países que se tornaram Bitcoin, ele em específico, moeda de curso legal. É o Salvador e o país africano que eu não me recordo o nome agora. Nem sabia disso, nem tinha esse conhecimento. Mas realmente é ao lado que, por exemplo, no judiciário, se a gente já conversou um pouco antes, óbvio, o que acontece se o marido ou a esposa começam a investir no mercado Bitcoin. Exatamente, como a gente não tem regulamentação, como é que a gente consegue chegar nesse valor? Entendeu? Isso, na verdade, até traz implicações para a justiça que ela tem que tentar acompanhar de alguma maneira. E tudo que é novo acaba trazendo os problemas do cotidiano. Por exemplo, como a gente teve no Telegram. Não tinha uma regulamentação e, na verdade, não tinha como ela responder aqui no Brasil, porque ela não tinha uma sede aqui no Brasil. Sim. Só que o Telegram, ótimo, é um mecanismo gigantesco no mundo, então conseguimos uma resposta relativamente rápida. Uma resposta essa que eu acho que no mercado de criptos não vamos ter. E nós temos um grande problema, porque o Telegram é centralizado, tem um dono. Exatamente, exatamente esse o ponto. Né? A gente, exatamente. Então, assim, tem alguma raiz ali. Na verdade, o mercado Bitcoins, inúmeras empresas ou inúmeras pessoas estão lançando novas, desde de micro coins que eles falam, né? Até o Bitcoins, que já é gigantesco. E dentro disso, na verdade, como é que a gente conseguiria regulamentar para atrair todos, como foi feito com o Telegram, que um ministro, notificou a empresa, não deu, conseguiu travar um aplicativo. Aqui nós, na verdade, temos várias carteiras, temos várias corretoras, temos vários... Então, assim, como é que a gente chega em tudo isso? E as próprias operações dentro da própria blockchain, das próprias criptomoedas. Exato. Exatamente. Porque realmente, o que o ministro fez? Ele obrigou as operadoras a cancelar o serviço do Telegram. Falou, Vivo, corte Telegram. Exatamente. Ele tem um controle muito grande. E foi uma parte de infraestrutura, né, da coisa.
Exato, só que aí que tá, não surge um Telegram do dia pra noite que vai arrecadar, sei lá, milhões de participantes ali, de pessoas que vão conectar através dele, entendeu? Mas o mercado de cripto sim, porque nós podemos investir em criptos lançadas por qualquer pessoa de qualquer país que esteja em qualquer corretora. Então isso traz uma dificuldade muito grande para a justiça e eu, na verdade, nesse primeiro momento, até estou aqui para tentar dar alguma resposta, mas não vejo uma resposta do como seria preciso o direito de conseguir abarcar tudo isso e controlar todo esse mercado. Isso eu não vejo de imediato, entendeu? Realmente vai ter que ser uma evolução que eu não sei se vão criar algum tipo de mecanismo para reunir de uma maneira ou se vai surgir alguma outra, sei lá, função que possa ser usada para controlar isso, né? Mas dentro do que nós vimos do divórcio, que sim, já temos alguns casos judicializados, já temos algumas discussões, são na verdade buscas do cônjuge, da esposa, do marido, do que aconteceu ali, que é o lado de saber, olha, tô vendo que tá falando muito de criptos, porque esse interesse tão grande, então dentro disso imagino que possa ter, não tem, porque tanto conhecimento, entendeu? Tem algumas coisas até que você pode tentar identificar dentro de um computador para tentar ir atrás, mas assim, falar que a justiça vai conseguir impedir ou notificar uma empresa para que ela apresente tudo isso, eu ainda não vejo isso de uma maneira mais clara. Exatamente, mais clara ou segura. definida, segura, exatamente. Acho que a gente tem alguns mecanismos para tentar buscar, mas é muito diferente de falar, olha, acho que meu marido ou minha esposa está escondendo dinheiro de mim. Legal, está escondendo dinheiro. Vamos fazer um cisbajude, uma coisa assim, que é uma ferramenta da justiça, para bloquear os bens. Aí, assim, mas dentro das criptos não, porque como é que ela vai pegar uma corretora que na verdade não tem sede aqui no Brasil, que não tem nada aqui no Brasil? Na verdade, quem controla a cripto, e até a cripto, ela tem um sistema de alteração de controle, que até o Marcelo, vocês podem até me falar melhor, mas eu sei que é muito constante. Então, na verdade, você conseguir rastrear tudo isso é uma coisa que eu coloco como quase impossível. Entendeu? Agora nós voltaríamos em algumas coisas anteriores, que seriam assim, antes de entrarmos na justiça, se falarmos especificamente no caso de divórcio, de separação, até voltaria um pouquinho nisso. Sempre num divórcio, uma separação, tem alguém que já está pensando naquilo com mais tempo. Até a gente conversou isso um pouquinho antes aqui. Não é de inopino, né? Não é. Quero divorciar agora. Exatamente. Tomei a decisão e pronto. E pronto, já vou entrar. Já tô concreto, seguro dessa decisão. Não. Sempre... Já era alguma coisa de caso pensado. Geralmente é. Um deles. Um deles. Exatamente. É difícil que os dois estejam em sintonia de pensar no fim junto, entendeu? A não ser que tenha realmente... Às vezes pode até pensar, mas um tá com mais boa fé que o outro. Também tem isso. Exato. Mas um acaba, na verdade, já se planejando mais. Então, na verdade, começa o lado que a gente acaba lidando constantemente na justiça, que é de proteção de patrimônio. Então, ele começa a proteger o patrimônio dele no sentido de que sempre vem, eu trabalhei mais do que ela, ou ela fala, eu trabalhei mais que ele. Então, na verdade, eu não acho justo. Mas a nossa legislação é que o que foi, na verdade, na comunhão parcial de bens, que é o padrão. O que foi adquirido na constância do casamento é dos dois. É dividido ao meio, sejam dívidas, seja créditos e débitos. Os débitos ninguém quer dividir, né? Exato. Não, fiz uma quer passar pro outro. Operação de opção aqui alavancado, tô com umas 50 mil de dívida, você não quer pegar também? Não, opa, não. Exatamente. Então, assim, sempre um acaba entrando. E aí, dentro disso, é óbvio que alguns rastros acabam ficando. Porque é muito difícil você fazer uma operação que não deixe um lastro, né? Que não deixe algum caminho. Principalmente pro homem médio. Sim. Somos nós, né? Talvez o cara saiba Super demais. Ultra, exatamente, aplicado nisso tudo, consiga. Ou às vezes até o tempo, na verdade, ele é muito. Então, quanto mais maquiavélico você for, melhor. Nesse ponto da proteção. Porque se realmente eu tô pensando em me divorciar e começar a preparar agora, para daqui a 10 anos me divorciar, é óbvio que os lastros, assim, o caminho todo que leva para aquilo, eu fui conseguindo apagar. Porque o tempo ele ajuda muito nisso, sem dúvida nenhuma. Alguns indicativos. Oi? Você não acha que leva alguns indicativos? Eu acredito que sim. Por exemplo, você entra no YouTube da pessoa. O histórico de busca do Google. 1000 vídeos relacionados a criptomoedas. Não, sim, sem dúvida. Você entra no Google, você vai digitar alguma coisa, aparece cripto de cima e embaixo. Então, mas aí ela até, a pessoa... O histórico da navegação é
Fenomenal. A pessoa que estiver buscando tudo isso, ela vai conseguir ter conhecimento, mas ela vai saber qual é. Esse que é o ponto, né? Sim. O É chegar verdade. nisso. Por isso que eu falo que, na verdade, aí, nesse ponto, o tempo ele acaba sendo muito importante. Porque se é uma coisa que, assim, eu acabo tentando estruturar em um ano que seja, eu consigo uma quebra de sigilo bancário de um ano para buscar se foram feitas transferências para determinadas corretoras. Uhum. Entendeu? Agora, se é uma coisa de 2, 3, muitas vezes, eu tenho que ter algum indício para justificar para o juiz do porquê que eu quero quebrar Tão longe assim. exatamente um Lapso sigilo de tempo bancário maior. tão extenso. Você acha que até um ano é mais. Não que seja fácil, mas é mais fácil de conseguir do que um longo prazo. Olha, na verdade, estipular o tempo já é muito difícil de eu falar aqui que seja um ano. Um ano foi um exemplo que eu usei sim. aleatório. Uhum. Entendeu? Mas assim, realmente é um caso de quanto menor o lapso temporal, mais fácil da gente identificar. Sim. Porque, em tese, até a pessoa ela tem que ter uma linha do explicar para o juiz até, olha, eu estou desconfiado de que teve um desvio para criptos. Então, na verdade, dentro dessa minha desconfiança, que é pautada em tais documentos, em tais provas, Sim. eu gostaria de fazer uma busca, entendeu? Dos bens, da movimentação bancária de determinado tempo. Certo. E aí vai depender de uma análise, porque em tese é uma coisa que não fica se quebrando o sigilo bancário de todo mundo. Sim, é uma coisa realmente sigilosa. Exatamente. Então, o que que acontece? Realmente é extremamente interessante que consigamos comprovar, olha, aqui vejo, ou a partir, que seja numa busca de, olha, tô vendo muitos vídeos no YouTube sobre criptos. Começo a mostrar lá que assinou um canal de criptos de, sei lá, 3 anos. Olha, um canal de criptos de 3 anos, por que que já tá pesquisando há 3 anos criptos? Sim. Me divorciei há 6 meses? Não, e Peraí. você tá investindo, cadê o dinheiro do retorno disso, né? Exato. Também. E esse é um segundo ponto que é extremamente difícil, porque mesmo na hora que nós venhamos a descobrir que o dinheiro foi alocado para uma parte de criptos, para uma corretora de criptos, como é que está esse valor que foi colocado lá? Sim. Porque tudo bem, consigo identificar uma transferência de 10 mil reais para criptos. Ok. Tá, o que essa cripto virou? Porque primeiro, eu consigo identificar geralmente a corretora, eu consigo identificar algumas coisas, mas eu não consigo identificar qual a cripto que foi adquirida. Entendeu? Sim. E na verdade, quando eu não consigo, eu não sei se ela desvalorizou ou se ela valorizou nesses 10 anos. E pode ser que ela desvalorizou. Exatamente, eu posso Pode ter menos ser. do que o valor aportado. Mas ainda assim, mesmo que seja menos que o valor aportado, houve um escondimento do patrimônio. Ah, sim. Né? Tinha 10, agora tem 2, ainda assim ele escondeu 2 hoje. Sim, sim. Isso é Sem verdade. dúvida nenhuma. Isso, na verdade, mais uma vez, volta aí, o juiz vai tentar colocar algum tipo de pena para que se abra, se apresente, tudo isso, mas ao mesmo tempo você pode falar, não, mas assim, perdi todo o dinheiro, não tenho mais nada. Assim, as discussões, elas acabam sendo muito complicadas, porque realmente eu chego e falo, não, aportei, mas eu perdi tudo, por isso que eu não relacionei nada agora. Que ferramenta que o juiz tem para chegar lá e falar, não, ó, tô vendo aqui, a não ser que você apresente. Lógico que a gente pode tentar uma busca e apreensão de bens, entendeu? Tentar localizar dentro do computador, tentar pegar o computador, tentar pegar o pendrive que tem a Você chave. acha que é viável Fazer uma perícia essa digital. busca e apreensão de um computador? Sim, acho viável, na verdade, para que se tente descobrir o que se tem ali dentro. Eu começaria pelo celular, nem pelo computador. O celular é mais difícil, não é? Só que aí que tá, são os dois lados. Tem que ser uma coisa rápida, porque você também deixar uma pessoa sem, isso é um impacto muito grande. Ainda mais um celular. A pessoa não Exato. vive assim no celular. Toma Exatamente. aí vai ter perícia. 8 meses de perícia. Não- Se é que vai achar perícia. Exatamente. isso é Só que verdade. por isso que eu coloco mais uma vez, tem que se ter algum documento que comprove o porquê daquela desconfiança. Isso eu acho que é o ponto mesmo. Tem que ter, assim, o teu pedido tem que vir embasado de alguma coisa significativa. Não adianta um simples pedido, entendeu? Porque hoje em dia, qualquer um que fique sem celular um tempo desse vai ter problemas Nossa. sérios. Entendeu? Diga lá, Fagner. Vamos lá. Na declaração do imposto de renda, a gente viu nos episódios anteriores. Assistam os episódios anteriores. E assim, independente de quanto que rendeu a criptomoeda, você sempre declara o valor do inicial. Da compra. O capital inicial. O capital inicial. Então, se eu investir 10 mil reais em criptomoedas e hoje elas valem 500 mil reais, o declarado no imposto de renda são os 10 mil. Sim. Então, assim, no caso, numa perícia dessa, a conta seria feita em cima dos 500 ou em cima dos 10. E no caso, se tiver uma quebra, eu investi 10 e quebrei,
tem alguma chance do juiz falar para não, mas se investiu 10, vou considerar 10. Na verdade, a chance sempre tem. Entendeu? Mas só voltando até um pouquinho, na hora que a gente fala de declaração de imposto de renda, depende, na verdade, dela ter sido feita. E se nós já estamos pensando em alguma possibilidade de escondermos, de tentarmos uma blindagem patrimonial que seja sobre a criptomoeda, dificilmente será declarado. Entendeu? A não ser que seja um valor aportado muito grande até para a Receita pegar. Então, são coisas que são feitas meio que no dia a dia, são aqueles valores aportados pequenos, não são assim tão significativos. Pelo menos é o que eu imagino dentro de um caso concreto. E aí, esse primeiro ponto, o Sisbajude, se foi feita a declaração, o Sisbajude pega. Tá? Se não foi feita a declaração, que aí a gente volta para toda essa discussão. Só que aí sobre os valores, sim, até porque o juiz até ele pode pedir, então tá, me dá um informe, senão vou acabar condenando sobre esse valor que eu tenho a comprovação de que foi para lá. Então, ou você me mostra a comprovação, eu vou presumir de que esse primeiro valor aportado ainda está lá. Entendeu? Que é pelo menos a prova que eu tenho. Então aí eu tento inverter o ônus passando para você, no sentido de que, se você falar, olha, não, ela se desfez, legal. Algum meio de demonstrar que a cripto caiu e não tem mais aquele valor, ele vai ter. Só que ele teria que abrir a carteira dele, que é exatamente o que ele está tentando não apresentar, não fazer. Então esse é o lado da dificuldade. Entendeu? Mas sim, tem como o juiz determinar, pode-se entender que se ele não apresentar um ato atentatório à dignidade da justiça, tem algumas multas que podem ser aplicadas, mas não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão simples mesmo. Porque realmente, se ele declarou no imposto de renda, fica em tese mais fácil. Ah, sem dúvida nenhuma, Porque chegamos. Ele, né, mesmo se ele vende ou se ele não vende, ele está declarando no informe no bens e direitos dele lá. Mas realmente, se ele não apresentou, escondeu o imposto de renda, e aí aparece assim, por exemplo, eu comprei 10 mil de Bitcoin em 2010. Tá Hoje, rico. Mas aí Nossa ele senhora. fala. Nossa, Primeira observação, tá rico. Que é o que subiu no mundo, né? Que é o que o juiz vai falar, não, ele tem 10 mil ali. Aí ele fala assim, não tenho. Por exemplo, eu vendi. Eu só não declarei, mas eu vendi e não tem mais a senha. Então, Porque ele pode falar isso também, né? Pode. Perdi a chave. E o pior é que já falaram que tem muito valor, assim, muitos valores que foram colocados nas criptos que foram perdidos. E tem Então, muita gente que perdeu a é chave uma coisa- mesmo. Exatamente. Perdeu. E é uma coisa que quando você começa, você vê a importância dela, da chave. E realmente acontece das pessoas perderem. E aí dentro disso, você chega e acaba passando isso pro juiz, eu não sei qual vai ser o entendimento dele, que é isso que eu falo, é um mercado totalmente novo. É uma linha totalmente nova. Então ele vai aceitar essa de que você perdeu? Entendeu? Vai fazer, então, olha, como você já tentou bloquear, então eu vou pegar com base naquilo. É tudo muito complicado. E assim, também tem muitas vezes o valor que pode retornar, porque nós estamos falando do valor que saiu para a operação, mas de alguma maneira tem os valores que podem entrar da operação também. Sim. Então podemos ver dali, olha, não, já vendi há muito tempo, entrou na minha carteira, não tenho mais. Então, assim, tudo isso são coisas que podem acontecer dentro da discussão no caso concreto, né? A gente vai ter que ver realmente o que vão ser apresentados de documentos ali dentro. Não, e pensando nisso, me lembrou o que você mencionou foi muito importante, do extrato no banco tradicional ser o primeiro caminho, que corre-se o risco, um exemplo hipotético e rápido que eu pensei agora, que o Marco Túlio, quando a gente conversou com ele, falou assim, a partir de 5 mil você é obrigado a declarar cripto, né? Aí foi que eu perguntei pra ele, não, eu posso ter vários 5 mil em vários criptos diferentes, não pagar imposto de renda e não declarar. Então, às vezes, você faz uma busca no sistema, dá zerado de criptomoedas, mas o extrato da movimentação pode indicar a corretora. Sim. O primeiro caminho mesmo seria, no caso, o sigilo bancário. E aí eu fico perguntando, baseado nisso que você estava comentando. Normalmente, quando alguém vai se separar, o pensamento não vem naquela hora, já vem antes. Sim. E se ela tiver mal intencionada e quer burlar a forma de distribuir os bens dela, ela vai começar a caminhar nesse sentido. Exatamente. O problema que tem é quando a outra pessoa percebe que ou houve o início já da ruptura, ou já está em vias de haver, e ela percebe que talvez ela não tenha o patrimônio que ela achou que ela teria. Aí imagina, essa pessoa te procura, fala assim, Olivier, eu vim aqui te procurar, acho que a minha mulher tá escondendo bens, porque achei que eu ia ter 100 mil de divisão de bens, e tô vendo que ela tá falando que eu vou ganhar uns 10 mil só. Sim. Nesse momento, assim, aí é o que acaba ocorrendo em
toda a separação. Quando chega uma pessoa que fala ou que quer, ou que está vendo que as coisas estão caminhando de uma maneira não muito adequada, como por exemplo isso, olha, imagino que eu tenho um patrimônio de 100 mil. Uhum. Por que minha esposa ou meu marido estão falando que eu vou receber 10? Alguma coisa está acontecendo aqui no meio. Sim. Sim. Entendeu? Então é o lado, sim, de começar a se atentar e buscar algumas coisas. Como, por exemplo, a gente falou aqui. Geralmente, quando se compra os bitcoins, desculpa, as criptos, se tem palavras-chave que você tem que guardar. Então, além da senha, na verdade, da chave de acesso, tem as palavras-chave. Então, o que acontece? Se tentar buscar dentro do computador, se tem palavra-chave, se tem pesquisa Isso sobre... se ainda mora junto, né? Sem dúvida. Isso ainda quando estamos caminhando para Tá montar. quase. Exatamente, para montar uma defesa, para montar uma ação, para ver o que. Porque geralmente também o lado mais fraco muitas vezes busca o advogado, porque ele fala: olha, eu tô vendo que não é o que eu quero, mas eu tô vendo que tá. Vai dar zebra. Exatamente, que tá. Meu relacionamento tá degringolando aqui. Então preciso tomar certos cuidados, porque senão, assim, sou a parte mais fraca, então preciso ver e me respaldar ao máximo. E aí é buscar esse lado. Tem, na verdade, dois seriam detetives que dariam para colocar, vamos colocar como detetives, que seria mais simplificado, que seria o Blockchair e o Chainalysis, que são buscas anteriores ao processo, então, ou seja, não tem determinação judicial, na verdade, são pessoas que você acaba contratando que tentam chegar e descobrir essas criptos, onde elas podem estar, quais os valores que foram alocados e assim por diante. Entendeu? Sem dúvida, se conseguir passar senha de computador, celular e tudo isso, entendeu? Ajuda muito. São, assim, tem os hackers que vão atrás de tudo isso, que tentam buscar, que tentam invadir. Sim, lógico que estamos falando de coisas que também não são legais, cotidianas, mas assim... Não são legais e também não são de acesso a essa pessoa média, né? Exatamente, mas assim, são os que tentam buscar tudo isso. Esses dois aqui são legais, são contratados para tentar buscar isso, e eles tentam com base nas informações que vocês têm, que vocês passam, que a parte que está se sentindo lesada ali está buscando, passa, já na verdade até se a gente for entrar na parte dos hackers, aí já, exatamente, saiu do meio, como do homem médio, né, exatamente. Mas, assim, buscando ainda, são essas duas ferramentas, digamos, no pré. Siga o dinheiro, né? Exatamente. Que ele consegue tentar seguir um pouco o dinheiro e tal, para ver. Porque não necessariamente vai conseguir pegar esse dinheiro. Exato. Não, a não ser que ele pare numa corretora. Mas você consegue pelo menos ter a noção do que tem lá. Sim, mas mesmo a corretora, mesmo se ele pagar uma corretora que está aqui no Brasil para o juiz notificar para que apresente os valores aqui, aí a gente volta ao Telegram, né? A Binance ainda não tem escritório aqui, né? Vai abrir. Tá querendo abrir e tal, tá aquele negócio meio que... Eu sei Acho que vai, mas... uma das grandonas, a Kraken, não abriu aqui no Brasil ainda. Eu sei que ela conseguiu uma licença para operar fora do Brasil. Então, vamos supor, se você tem um cliente daquele país lá, acho que é nos Emirados Árabes, lá já tem uma possibilidade de se concretizar. Se a legislação for semelhante, lógico. Então, imagina, por exemplo, você fala para o juiz, olha, eu quero que você, por favor, mande uma carta de ordem lá para os Emirados Árabes para que a Kraken corretora me informe se a pessoa tal... A burocracia é tão gigantesca. E não necessariamente a pessoa chegar tal nisso, vai colocar o nome dela. Não, sim, só para chegar nisso... O processo já rodou ali 1 ano, assim, falando ainda de um curto período dentro do judiciário. Se o negócio for muito bom, né? Exatamente. For muito rápido. Porque assim, a carta de ordem vai ter uma tradução juramentária que vai passar, agora eu não sei exatamente se é STJ ou STF, que aí vai, ou seja, é uma coisa que aí vai muito longe. Aí vai chegar lá. É meses só no Brasil para o processo acontecer. Exatamente. Isso realmente, a ideia de você usar o blockchain no follow the money lá, para você ter uma noção, pelo menos, onde o dinheiro está indo, porque normalmente as carteiras de corretora são identificadas. Até aquele Whale, esqueci o outro nome, tem um perfil lá que sempre fala assim, tal valor de tal cripto transferida de uma carteira desconhecida para, tipo, a Binance. A carteira da Binance é conhecida, para saber o que está entrando e saindo nas corretoras. Mas realmente, uma questão de for corretora fora do país é trabalho. Nossa, demais. Demais Trabalho mesmo. demais. E aí, na verdade, temos esses dois métodos, na verdade, que dariam no anterior, vamos dizer, no pré-processual, né? E aí depois, na hora que a gente entra na parte processual, aí é tentar uma busca e apreensão, tentar oficiar as corretoras, mas voltamos para essa parte de que é extremamente complicado, porque seria uma carta de ordem que teríamos que expedir para outro país, porque não tem ninguém aqui. Brasileira. Exato, o mercado Bitcoin é ótimo. Foxbit, mercado Bitcoin, então seria fácil. Exato, mas as demais, que são, na verdade, até maiores, eu imagino. Maiores. Exato, são maiores, entendeu? Teríamos uma dificuldade gigantesca. Entendeu? E aí a gente chega para
busca e apreensão do celular, do computador, e assim, os impactos que isso causa para a pessoa, né? Que também vai ter. Então, o juiz vai ponderar muito dentro da comprovação do que se tem ali, se vai fazer essa busca e apreensão ou não. E aí a gente entra nesse outro detalhe, entrando já nesse ganchinho da busca e apreensão. Por exemplo, você vai e pede para o juiz, preciso da busca e apreensão do celular porque há indícios, consegue juntar algumas provas para corroborar com isso. Mas quem que vai periciar isso? Vai te entregar? Exato. E, Né? na verdade, Não tem regulamentação, o juiz vai fazer o quê? Ele mesmo vai pegar o negócio e vai abrir o celular da pessoa? Fazer e para identificar, o perito vai ter que ser uma pessoa super especializada naquilo também Sim. para conseguir chegar. E às vezes Entendeu? demora um tempo. Poxa, muito tempo. E aí que tá, é o tempo que você vai ficar sem acesso ao teu Ao teu telefone. ao teu celular, ao teu computador e assim vai. Então E outra são as coisa, dificuldades da vida Como é que o moderna. perito vai fazer? Porque normalmente, às vezes, o juiz vai falar assim, né? Então, faça a busca e apreensão para que você tente achar uma corretora. Mas só isso, tá? O Exato. resto você não olha lá dentro. Exato. Não, e dentro da corretora, tá. E aí tá, achamos a corretora. E quantas corretoras? Quais valores? Mas quando foi feito? Então, assim, aí a gente começa a identificar, olha, legal, deu pra saber que ele acessa com uma certa frequência tal corretora, mas quanto que foi transferido? Será que ele vai conseguir quebrar a palavra-chave? Eles são super, a não ser que ele tenha mesmo o pendrive ou a chave de acesso, vai ter que tentar localizar as palavras, vai ter que tentar localizar alguma coisa para conseguir o acesso direto àquela. E aí tem que ver, porque às vezes tem, sei lá, 2, 3, ou se é uma pessoa que mexe direto, já mudou de uma para outra, para outra, para outra. E para conseguir chegar em todos esses caminhos e tudo isso é muito complicado mesmo. Você acha que nesses casos o juiz ele poderia condenar por amostragem? Então, na verdade, eu acho que ele Boa poderia pergunta. talvez Claro, eu pegar acho que você tem uns o primeiro 200, valor, É. o valor inicialmente transferido. Ele poderia tentar, entendeu? Mas ainda assim tem o risco, porque é o que a gente colocou. E se a defesa for na linha de que, olha, perdi minha chave, como é que você vai me condenar numa coisa que eu não tenho lá, não tenho como pagar? Sim. Entendeu? Então, em tese, se não se comprovar, ele não poderia condenar. Porque é fácil ele contra-argumentar. Ele vai te falar assim, eu perdi minha chave, então por que você tem um negócio aí no seu celular? Porque eu tô com a esperança de achar essa chave um dia. Um dia, exatamente. Quem Eu não- sabe chega algum e-mail ou alguma coisa e eu consigo Vai que localizar acha. isso. Eu acho algum arquivo perdido. Exatamente. Vocês querem achar perícia? Ótimo, pode procurar. Se achar, eu fico felizão. Eu agradeço. E aí? E aí não achou? E aí eu posso condenar? Em tese não. Em tese não. Aí vejo que talvez alguns venham e falem, não, mas eu vi que desviou, que assim, aplicou este valor, então neste valor, já que ele sumiu e eu não tenho comprovação nenhuma de que caiu, eu vou levar em consideração esse valor inicial. Tem o risco jurídico disso, dependendo do argumento que foi apresentado na defesa. Mas existe uma linha, pelo menos, argumentativa dentro disso. Existe uma linha lógica, vamos colocar assim. Aham. Entendeu? O grande ponto é, não estamos com toda a legislação definida. Então, como vai caminhar tudo isso, a gente ainda não sabe. Entendeu? O juiz pode condenar? Eu acho que seria um pouco, digamos, seria uma instabilidade jurídica grande. Porque, olha, tô com base no que você investiu lá atrás. Não, eu tenho que chegar no que você tem hoje. Eu tô falando de hoje, não do que você tem lá atrás. Ah, mas tá nítido que ele quis dilapidar patrimônio, quis, na verdade, esconder bens, isso e aquilo. Mas se você não conseguir me comprovar, eu não consigo acessar e dividir ele. Então vai depender da tua prova. Vai depender do que você me trouxer. Porque você Bom tá conjunto comentando. probatório. Porque tá comentando realmente uma coisa que é muito importante e que às vezes a gente deixa um pouco de lado. Que é presume-se boa fé. Ah, sim. É a Você não presunção pode de boa-fé que deve presumir ir. a má fé. Então, realmente, você não pode falar assim, olha, tá vendo? Eu conheço ele porque ele é malandro, eu conheço ela porque ela é Vou condenar. malandra. Então, eu sei que ele tava dilapidando patrimônio, ou ela tava dilapidando patrimônio, porque eles são assim. Não, mas isso é o que você acha. Não quer Exato. dizer que o seu ex ou sua ex Enquanto realmente você são não assim. tiver a prova, você tem, na verdade, assim, indícios de que teve uma dilapidação de patrimônio, ou, na verdade, uma ocultação de patrimônio. Sim. Ok, mas daí a ter a efetividade você precisa do quê? Da prova. E você não tem a prova da efetividade, a não ser que você consiga acessar as carteiras, a não ser que você consiga chegar aos valores exatos que ali foram desviados. Então a gente tem, às vezes, olha, não, mas consegui ver que foi esses, sei lá, 10 mil. Tá, mas esses 10 mil viraram o quê? Perdi a chave. Isso daí foi comido, na verdade virou nada. Tudo bem, se eu entrar com o argumento que virou nada, em tese eu consigo apresentar a evolução. Sim. Agora, se eu falo, não, perdi a chave, não tenho mais acesso, virou nada, por isso que eu não mexo mais, eu não vou conseguir chegar no ponto de uma condenação precisa. Em tese, se eu não tenho uma prova exata, eu não posso, olha, acho que, em tese, o jurídico não pode ir Ele no fica no achômetro. acho, o jurídico. Exatamente. Ele tem que ser preciso, ele tem que ser comprovado, ele tem que Você ter acha que fica fundamento. arriscado?
começar a partir para esse achômetro? Fica Sem arriscado. dúvida, sem dúvida. Na verdade, traz a instabilidade jurídica. E a instabilidade jurídica gera, na verdade, inúmeros problemas sociais, que nós já temos em inúmeras áreas. Mas essa instabilidade jurídica é o que não pode acontecer. Por isso que, em tese, tem que ser tudo muito bem comprovado, né? Deveria ter tudo, ser muito bem embasado para uma definição, né? Para uma decisão. E aí, se você entra nessa de, olha, desviou 10, ocultou 10, como é que tá isso, como é que não tá isso? É muito complicado. Porque você pode causar um prejuízo muito grande. Imagina uma pessoa que não tem realmente um valor, acaba sendo condenada a devolver 200 mil. Sim, não, e detalhe, às vezes você fala, desviou 10, fala, o que virou, né? De repente a pessoa apresenta defesa, os 10 virou isso, aí acabou se você não tiver a prova robusta. Sim, ele pode falar exatamente até, olha, voltou tal valor para minha conta, É. pode ver, Ou talvez teve transformar aquilo. isso, tá E, já na verdade, ele só relacionado. voltou 10% do que ele colocou, ou na verdade, realmente voltou 100. Entendeu? A gente não consegue. É Vai de verdade, caso pra caso. verdade que vocês comentaram, tô pensando aqui. Sim. Você colocou 10 mil reais, aí virou 100. Você devolve só 10, Só que assim, eu ah, vou desisti. continuar, eu vou reinvestir, entendeu? Eu só vou... E os 90 tá lá na conta ainda. Exatamente. Isso. E aí, É, na você verdade, na hora que trouxe entrou pra sua isso, eu conta. consegui comprovar qual foi o retorno do dinheiro. Entendeu? O que seja, coloquei 10, voltou 1.000. Falei, porque eu perdi, a Bit caiu, voltou 1.000, eu não invisto mais, acabou. Aí qual é a chave? Eu não invisto mais, voltou 1.000, acabou. Larguei mão desse mercado. Eu de larguei fortes mão desse emoções. mercado. Entendeu? Eu fiquei com É muito verdade. medo. Ué? Exatamente. O pendrive na represa. Joguei o pendrive na represa. Exato, fiquei com ódio disso aí, Aproveitar que que essa pelo amor de represa tá Deus. cheia agora, né, Fábio? E E é uma se não coisa- acham rápido, cuidado, hein? E é uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, você fala assim, eu quero uma busca e apreensão do computador, é fácil. É Sim. fácil sim. Ele é maior e tal. No celular, em tese, está com a pessoa. Mas quando você pede de equipamentos relacionados ou parecidos com o pendrive, porque em tese ali pode estar sua hard wallet, só, E né? ninguém deixa uma hard wallet ali. É que você, de fácil o oficial de acesso. justiça vai procurar onde? Exato. Na sua casa Exato. inteira. Vai ser mais complicado que droga. Né? Os caras quebram a parede por causa de Porque nem droga. cheiro vai ter, né? É. Não dá pra colocar um cachorro ali pra cheirar, né? Não dá pra pôr um confrejador. Exato, né? Nem isso vai ter. Sim, é dificuldade. Mesmo se tiver cheiro, vai ser igual de tudo de eletrônico que tem na casa. É Vai ter, verdade. ele vai pegar e vai lá tipo Ou o cheiro da tudo. pessoa também. Não vai fazer. Você vai pedir pro oficial de justiça, que é um oficial de justiça, que tem que fazer 280 mil mandados no dia. Fala assim, olha, tá vendo a minha casa? Minha ex-casa ou minha casa que tem 4 quartos, 3 sei lá o que. Procure nela toda. E no escritório dela ou dele, e na casa da mãe dela ou dele, e assim, porque se você já tá pensando em ocultar, e ainda tem o problema. Você não vai que deixar na sua casa. geralmente não. E até mais, se você já tá pensando em ocultar, o que acontece? Geralmente você vai ter essa discussão judicial, porque dificilmente o juiz vai falar, pô, vou tirar o celular sem dar um poder, assim, uma possibilidade de que ele conteste o pedido, de que ele apresente por livre e espontânea vontade. Ou seja, e ainda chega que, ó, ela já está pedindo a busca e apreensão. É. Entendeu? A pessoa já está pedindo a busca e apreensão. E agora? Óbvio que você já vai pegar e falar, ótimo, então, ó, meu amigo, guarda aí pra mim, entendeu? E acabou. E é muito fácil. Exato. Ou exato. então até para um celular, né? Ah, na verdade você tem o direito de falar comigo 2 minutos antes. Então tá, só vou no banheiro aí. Pronto, resolvi. Desativei o negócio. Acabou. Eu já tenho o código lá guardado, tá tudo guardado, eu sei quanto que é, no meu celular não tem mais vestígio. Que é o grande ponto, que é aquela velha discussão. Se eles vão, se os juízes de modo geral, se os operadores de direito de modo geral vão privilegiar um direito, uma segurança, ou se vão tentar buscar realmente A impedir solução, um problema. E a resolução É. do caso, né? porque fala, não, eu não posso tirar isso da pessoa, porque eu não sei. Só que depende, se você não tirar isso na audita alterapaz, né, sem a pessoa Sim. saber, ela vai escamotear o bem dela. Esse é o facilmente. ponto. É por isso que eu falo, aí vem tudo que você vai embasar o teu pedido. Entendeu? Porque aí você vai, olha, justificar com base, olha, ele está acessando desde tal data, às vezes conta conjunta que seja, viu que lá atrás saiu um valor que não retornou, ou que retornou alguma coisa, ou alguma movimentação que foi estranha. Então é tudo isso que é bom já ter em mãos para quando for falar com o juiz, quando for apresentar tudo isso numa petição inicial, já embasar, olha, eu estou pedindo essas... Até aí vão ter os pedidos de tutela de evidência e urgência, que aí vão justificar e embasar esse pedido para que até o juiz possa dar uma decisão determinando aquilo antes que a outra parte seja citada para contestar, entendeu? Não, e o juiz ter segurança dessa tutela na auditoria da parte que você disse, porque normalmente eles não é costume conceder sem ouvir a outra parte, né?
É raro. tem que ficar É raro, evidente tem que o ficar prejuízo evidente que pode mesmo. ser causado por aquilo. Você tem que dar segurança pra ele te favorecer nisso. E realmente é Exatamente. complicado. E para isso você precisa de prova. Exatamente. E não necessariamente vai ser fácil você ter a prova. Não. Essa é a parte mais difícil. Que é o lado de sim, quando vê que tá acontecendo alguma coisa estranha, que aí a gente volta naquele ponto que a gente falou, olha, o marido ou a esposa, sempre que estão conversando com os amigos, no momento de uma cerveja, no momento de um bate-papo descontraído, no momento de alguma coisa, começa a falar muito de criptos, começa a se aprofundar muito nisso. Tá vendo muitos sites que falam disso, muitas reportagens, muitas coisas referentes a isso. É óbvio que aí, nesse momento, já começa a prestar atenção, entendeu? E começa a tentar entender o que está acontecendo ali, começa a tentar ficar um pouco por dentro do que está acontecendo ali. E, lógico, já pegar tudo isso, embasar tudo isso para, caso necessário, ter as provas. É que é muito difícil, porque a gente sempre fala e, lógico, que ninguém, quando está num relacionamento, está pensando no fim. Mas, se começou a passar isso pela cabeça, tem que ficar atento a tudo que acontece à sua volta. Infelizmente, hoje, o mundo, ele é assim. Entendeu? E isso é o que acontece com uma frequência absurda dentro do escritório. Voltando até o início da nossa conversa aqui, sempre que um já está pensando, ele já começa a se proteger, entendeu? De tudo que pode acontecer. Entendeu? Isso vai desde o modo como lida com o filho, entendeu? Para que tenha uma guarda compartilhada, para que comece a levar mais no colégio, comece a participar mais de tudo isso, ao lado financeiro, entendeu? Que é ao lado de, olha, vou esconder valores, vou passar criptos, vou, enfim. Nessa hora você acha que então a pessoa muda mesmo a chave. Então, por exemplo, eu nunca levei meu filho na escola. Já que eu quero largar, então vou começar a levar, porque na hora que eu for falar com o juiz, eu tenho que ter uma provinha de que eu faço. De que eu faço. Na É mais ou verdade, menos isso? nunca dormi com meu filho. Tenho que comprovar que eu tenho a boa convivência para dormir com meu filho. Isso é sempre importante, porque exatamente como é que eu vou dar uma decisão de que o filho pode dormir com o pai ou com a mãe, se está com a guarda contrária, se eu não sei, na verdade, se ele tem essa relação para isso. Eu vou pegar uma criança, sei lá, de 6 meses, vamos colocar que é quando começa uma introdução alimentar ou mais, vou falar, a partir de agora você vai dormir com teu pai, nunca dormiu? Não, você tem que fazer uma introdução, na verdade, para aquele convívio, ou o que seja, sempre dormiu com o pai, entendeu? E, na verdade, a mãe pede, e aí, na verdade, a partir de hoje vai começar a dormir? Não, tem que começar a desenvolver uma relação para que possa dormir. Então, realmente, é onde começa a mudar. É onde, olha, a partir de agora eu vou começar a dormir mais, vou levar mais, vou participar mais, vou mais na escola, vou acompanhar no médico, já está demonstrando alguma coisa. E na hora do dinheiro é a mesma coisa. Engraçado, sempre tinha, agora não tem. Agora não tem e está falando muito de investimento, e está falando muito de outras coisas, e começa a faltar. É ao lado que você começa também a pensar do como vai ser uma pensão. Até de como vai ser uma divisão de bens, de como vai ser tudo isso. E tudo isso as coisas se evidenciam muito mais fácil. As pessoas, quando chegam no filme, falam, nossa, eu vi que lá atrás começam a se lembrar do momento que as mudanças começaram a ocorrer. E agora que se percebeu na hora que mais tarde. Infelizmente. É Elas o começam a falar, famoso- nossa, eu vi que lá atrás começou a caminhar de uma maneira que foi diferente. Mas por que isso? E aí você começa a ver que a partir dali, a pessoa começa a ter a comprovação de tudo que ela começou a fazer para os pedidos que ela vai fazer depois. É um feeling que a pessoa sente. Ela fala assim, É verdade. parece que esse feeling negócio, essa atitude Mudou não uma bateu. chave que exatamente. Mas a atitude não é da pessoa que eu conheço, né? Do nada começou a buscar Exatamente. todo dia na escola. O que aconteceu? Exato. Não que isso vai desaguar num divórcio, mas isso é só para que a pessoa Preste se atenção. policie, preste um pouco mais atenção. Exatamente. Fica um pouco mais atento. Não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas se eu começar a achar isso, aí realmente meu casamento vai acabar, meu relacionamento vai acabar. Não, você não está dizendo para a pessoa, não, agora comece a botar minhoca na sua cabeça. Não, é só, Exato. fica um pouco atento. Exatamente, que é ao lado até que a gente volta para os investimentos. Olha, sempre colocou dinheiro, sempre guardamos dinheiro junto, de repente, determinado momento, não estou conseguindo guardar, as coisas estão ruins, realmente podem estar ruins? Sim. Podem. Uhum. Mas também pode ser que naquele determinado momento a pessoa começou a olhar de uma maneira diferente para o dinheiro que ela tinha ali, entendeu? E aí começa uma participação desequilibrada dentro de casa. Ô, Olivier, pensando aqui uma coisa que me veio na cabeça agora, a gente falando de divórcio me veio isso. Eu não me recordo, para ser sincero, se pode ou não. A pensão alimentícia, quando ela vai ser paga, ela tem que ser obrigatoriamente ser paga em moeda corrente. E às vezes tem alguns benefícios, seriam, vamos dizer, algo in natura. Eu posso fazer uma pensão exclusivamente, por exemplo, em cripto? Olha, é difícil, porque na verdade a gente tem que pensar que o valor da pensão ela é para subsistência. Certo. É para a condição da vida imediata do menor ou do dependente. Entendeu? O que acontece? Se a partir do momento que você coloca num investimento o valor,
você na verdade está colocando uma parte de primeiro, que você tem a instabilidade da moeda. Certo. Que é o Então, na mais- verdade, hoje eu coloquei, amanhã pode ser metade do que eu coloquei. Tudo bem, pode ser o dobro, ok. Mas assim, você tem estabilidade. Se Aí for o você- dobro, beleza. O problema é quando é metade. Exatamente. Aí você não vai conseguir suprir com a subsistência, com as necessidades básicas do menor, Sim. ou da menor. Então, assim, acho um pouco difícil, a não ser que você tenha uma estabilidade, como, por exemplo, alguns países que já adotam como moeda um Bitcoin. O Bitcoin, ele tem uma instabilidade. Entendeu? Então, legal. Mas é que, na verdade, na maior parte das vezes o que a gente fala, como são moedas de investimento, é você sair das básicas, das moedas que, na verdade, são as mais fortes, e acabar. Então, assim, não vejo como uma possibilidade a curto prazo. Talvez quando a gente conseguir uma estabilidade maior em tudo isso, a gente passe a ter essa possibilidade. Mas agora não, porque seria a moeda de circulação, né? E ela ainda, a meu ver, não sei, vocês são os Sim, especialistas, tem razão. ainda está um pouco distante disso. Então não vejo essa Oscila possibilidade muito mesmo. A não ser que, na verdade, olha, entrei num acordo com a mãe ou com o pai da criança de que aquele valor realmente é de investimento e os dois entenderam que bitcoins é um bom investimento. Legal. Então vamos fazer o seguinte. Estabelecendo a pensão que o tal valor vai ser em criptomoedas por uma questão de poupança futura da criança. Exatamente. Seria nessa possível área. nesse caso. Aí sim, mas é um acordo que assim. E mesmo assim, o Difícil juiz de pode. concretizar. Difícil, O bem juiz difícil. pode falar, Não, não assim, quero, eu né? diria mais Sim. pela possibilidade jurídica do que do de É quem que é o está se binômio necessidade e divorciando. capacidade. Sim. Em tese, vamos colocar, se a possibilidade for muito maior do que a necessidade, às vezes pode-se ter alguma conversa de, olha, legal, vamos fazer a subsistência agora de uma maneira e vamos colocar uma diferença em outra, já pensando numa previdência. Sim, Tem algumas como, coisas às que vezes, você uma pode forma de pensar previdência. exatamente nessa linha. Então, assim, é o que eu te coloco, não é impossível e tudo que é acordado entre as partes é muito mais fácil. Entendeu? Demais. Um juiz impor isso, eu acho hoje muito difícil, Sim. para não falar impossível. Entendeu? Mas daqui a pouco, se estabilizarmos uma moeda, uma cripto, e na verdade tiver um acordo entre as partes, acho que é muito mais Mas até plausível. esse acordo, o acordo entre as partes para fazer esse pagamento de pensão através de cripto, o juiz e o Ministério Público vai falar assim, não, mas agora você me explica então por quê. Para ver Assim, se realmente vai ser possível, porque às vezes... como é um mercado muito novo e muito diferente, É. eles vão querer ver até se não tem sonegação, Exatamente. se não tem algum tipo de problema. Pode ser que até E num esse primeiro negócio que momento você o falou da desconhecimento oscilação. traz. Sim, verdade. Entendeu? A desconfiança. Como eu não conheço, como é um negócio muito novo e tudo isso, será que não está sendo prejudicial ao menor? Sendo prejudicial, o MP pode se manifestar contrário. Ele fala, olha, eu entendo que é prejudicial, porque é um investimento de altíssimo risco. Então eu prefiro que você coloque pela estabilidade num rendimento básico. Entendeu? Uma Um rendimento fixa. básico, digamos, sem tamanha volatilidade. Entendeu? Então isso pode ocorrer. Porque a gente está falando de pensão. Exatamente. Você não tá falando de poupança. Ah, eu vou fazer uma poupança pro meu filho. Não, você Do direito tá do pagando menor, né? os alimentos dele, que é alimentos, vestuário, lazer, para ele sobreviver. Exatamente por isso que até o MP sempre nessas ações vai se manifestar, né? Ele tem o seu parecer ali, entendeu? E se ele discordar, lógico que ele tem as possibilidades dele de recorrer, enfim, tomar as medidas que achar adequadas ali, Certo. entendeu? Então por isso que eu Entendi. ainda acho que não seria possível dentro disso um pagamento estipulado nessa linha. A não ser que seja um acordo e realmente, assim, mostrar de alguma maneira que aquilo vai ser bom pro menor. Não pode ser em Shiba Inu, não, Ciro. Não adianta. Não, né? Não, e aí a gente volta até no que a gente falou aqui desde o começo. Como é que No alguém vai shitcoins. conseguir comprovar isso? Porque, na verdade, mesmo todos os especialistas falam, olha, sempre a gente tem que olhar que não pode colocar o patrimônio todo, porque, na verdade, assim, então como é que eu vou... Não, então tá bom, eu entendo que você pode colocar 10%, mas os outros 90% então numa renda fixa, não... É uma coisa que, às vezes, até colocar que seja um especialista financeiro dá um parecer, entendeu? Tem que dar um parecer aqui de que aquilo é um bom investimento para o menor, em tal linha, mas, mais uma vez, voltar tudo numa criptomoeda, acho muito difícil, Arriscado. muito arriscado. Eu não sei quem comentou comigo uma vez que tinha uma pessoa que tava. Não era que caso de divórcio, não, mas pensou no que a gente comentou aqui, que tava pagando uma previdência tradicional pro filho, mas resolveu fazer uma em Bitcoin. Então todo mês ela tinha 2 aportes, a previdência tradicional e pro filho em Bitcoin. Porque como a tendência, lógico, eu tenho um mercado que sangra, que é o que a gente tá agora, mas normalmente ele supera a sangria, supera a alta e dá uma nova alta. Então, teoricamente, eu tenho sempre um valor alto no futuro, teoricamente. Sim. Tem muito adepto do Bitcoin que faz isso, né? Na verdade, é a estabilidade, é manter, porque realmente o investimento para uma criança, para um menor, a gente está falando em o quê? Mínimo 18 anos. Vamos colocar
Uhum. Que é, assim, vamos colocar, não coloca o mínimo, mas assim, sim, tem essa lógica, porque como se já fosse desde o começo. Então, assim, a gente tem a estabilidade do tempo, né? Que traz essa possibilidade de ganho muito maior, onde ele não está precisando daquilo, porque em tese ele já tem a subsistência garantida por uma outra linha. Então, assim, é aquele lado, sempre você vai precisar de um especialista até que possa falar, olha, realmente, dentro do que a gente tem, isso me parece uma carteira adequada. Entendeu? De investimentos. Acho difícil que seja só o Bitcoins. Acho que o especialista vai chegar e vai apresentar, olha, dentro dessa carteira temos Bitcoins, temos fundo de previdência, temos fundo imobiliário, de renda fixa, temos todos esses fundos, que é uma diversificação do patrimônio para que não venhamos a correr todos os riscos da instabilidade de mercado, né? Acho que esse seria mais ou menos o caminho, né? Pelo menos que eu imagino. Não, e pensando nesse panorama adverso, que a gente tratou aqui, ele não é, em tese, a regra. Normalmente as pessoas não vão ter essa capacidade técnica para fazer esse escamoteamento dos seus bens. Sim. Elas vão ter e tal, mas ou vai declarar no imposto de renda, ou vai deixar na corretora que é padrão zona, ou a gente volta a um comentário teu. Presume-se a boa-fé. E a boa-fé realmente, ela costuma imperar, costuma ser a regra. Mas para esses casos que a pessoa está falando exatamente do que está na má-fé, né? Do que realmente já buscou o paralelo. Tem uns que você tenta buscar, mas vai ser muito difícil. Mas dessas pessoas mais homem médio que a gente até fala no direito penal, sim. Você acha que seria suficiente, de repente, abrir imposto de renda, obter um extrato de banco, busca e apreensão talvez de pendrive, de computador e celular, se assim, conseguir todas essas... É o lado que a gente volta. Tendo a prova disso, as chances aumentam, entendeu? Todo pedido que é embasado com documentos, ele tem uma chance maior de êxito. Óbvio. E até de conseguir tudo lá dentro. Exatamente. Agora, na hora que a gente volta de novo para a discussão, que é aquele lado que a gente acaba, tá bom, descobriu o que tem. Se não conseguir acessar a carteira, quanto tem? Qual que é o valor? E aí a gente volta para essa discussão, entendeu? De que vai acontecer com esse valor, entendeu? Como é que eu conseguiria chegar nesse valor? Porque, óbvio, a pessoa certinha, adequada aqui, costuma falar que é a maioria. Só que é óbvio que a gente tem que estar preparado para essa mínima parcela. Para essa mínima parcela, para saber lidar com isso, né? Sim. Então, e, na verdade, a maior parte das vezes é o que vai para o escritório. Porque, realmente, o divórcio mais simples é o de pessoas sensatas que sentem e falam, tem isso, é isso, acabou. Entendeu? Facilita a vida de todo mundo. Sim, do advogado, então, nem se fala. Exatamente. Porque são as pessoas que não buscaram nada, que realmente tentaram, aconteceu, e isso, ou muitas vezes até acaba indo para a justiça, mas por questões que, convenhamos, nós estamos falando de um divórcio, mexe com ego, com autoestima, entendeu? Tem inúmeras questões por trás, então muitas vezes não é só que a briga leva assim, que vai para a briga porque teve a má fé de alguém, mas muitas vezes tem, óbvio, questões pessoais ali que devem ser resolvidas, entendeu? Que aí você tem dificuldade de ver a coisa básica, entendeu? Porque você tem conflitos emocionais ali dentro, entendeu? Então, temos essas duas linhas. Mas, realmente, assim, o normal é que consigamos pegar tudo isso. Muitas vezes até falha uma execução, mas que se evidencia tudo o que acontece, se evidencia. Já tive pessoas no escritório que tentaram ocultar um patrimônio e, na verdade, na hora que a gente foi ver, tinha transferência. Pegou, entendeu? Na hora que fez a quebra de sigilo, pegou. Entendeu? Tava ali a transferência. Entendeu? Porque colocou no nome da mãe, porque colocou no nome do filho, porque colocou no nome, entendeu? De alguém. E acaba pegando. Terceiro. Exatamente. E aí ele é o que você falou no começo. As pessoas, na verdade, vão tentar fazer isso de uma maneira onde elas não são peritas nisso. Entendeu? Então é muito mais fácil pegar. E pega. Na maior parte das vezes pega. Realmente, a parte das criptos seria um degrau a mais do direito, que é onde a gente fala do desconhecido ainda. Um desafio jurídico. Exatamente. É um desafio jurídico do como o nosso sistema vai lidar com isso. E mesmo mudando, regulamentando. Bom você falar nisso, eu ia falar em relação a isso mesmo. O Senado, eu não gosto de ver projeto ali porque esse negócio muda do dia pra noite. Parece que é a terceira vez que eles vão tentar votar o projeto do marco legal de criptomoedas. Quero ver como é que vai ficar isso quando sair. Mas, assim, eu não tô por dentro, confesso. Eu não vejo, eu também não estou por dentro do projeto. Mas pode falar, perdão. Não. Porque assim, o que eu não vejo é exatamente por essa amplitude de possibilidades, né? De surgir uma nova em cada canto, entendeu? E assim vai. Então, e rastrear, como é que a gente vai conseguir rastrear isso? Esse é o grande ponto.
Eu não consigo ver o como a gente vai chegar nesses investimentos todos feitos, nessa linha toda feita. E a gente Eu acho que é o ponto. tem que tomar cuidado até para, de repente, o que vai regulamentar para não virar inconstitucional. Porque às vezes, às vezes não atrapalhar o negócio. se você se de repente tiver suspeitas de dilapidação de patrimônio assim, presume-se assado. Aí vai falar, não, você Não está pode, inconstitucional. presumir não pode. Exato. Não Aí se vai pode. regulamentar o negócio, vai ficar pior do que sem nada. É. Porque em tese todo mundo vai seguir uma coisa inconstitucional, o STF diz que é inconstitucional, perde-se tudo que conseguiu. Até ali, exatamente. E aí, como a gente estava falando, vem instabilidade jurídica. A instabilidade jurídica ela é sempre horrível. Porque faz para qualquer lado. Porque... E aí a gente chega naquele ponto, né? Você vai com todo respeito à maioria dos nossos congressistas, mas a maioria não entende do que está falando. Desconhece. São eleitos por terem feito alguma coisa que socialmente deu visibilidade, mas conhecimento legislativo zero. Aí, conversa Sim. sobre criptomoeda. Cara, qualquer então, coisa. voto. O que vocês querem que eu vote? Sim ou não? Sim. Então pronto, votei. Não, sim, e é por isso que é chato você ver um projeto de lei pelos substitutivos que eles vão colocando. Aí tá, votou Câmara, Senado, beleza, aprovou. Chega na sanção presidencial, tem algum veto. Então, no momento de sanção, onde você tem uma noção melhor do que foi. Porque eu confesso que quando eu fui fazer TCC, eu tive que mexer com o projeto de lei, eu olhava numa semana tava de um jeito. Aí eu fazia o TCC desse jeito. Olhava na outra, tava do outro jeito. Aí o TCC mudava tudo. Então, realmente é complicado. Eu também não tenho a par todo o projeto. Eu sei que teria um órgão de fiscalização, tipo uma agência, nos moldes que a gente tem. Não sei se isso caiu. Olha, Se servir às vezes. seria interessante, mas aí eu acho que o que vai ser mais forte é a parte do TI, né? Do como a gente vai conseguir entrar em tudo isso. Não a parte jurídica pura e simples. A parte Entendeu? técnica Mas de a parte execução. técnica ali interna para conseguir buscar tudo isso e às vezes colocar alguma... É que a gente fala em censura, todo mundo critica muito, mas sim, algumas censuras a alguns sites, algumas corretoras, algumas coisas que acabam não atendendo à legislação. Entendeu? Então, óbvio que isso, mais uma vez, para o homem médio, vai dificultar, entendeu? Para pessoa ali de conhecimento médio, vai dificultar. Agora, para pessoa que é perita naquilo, ela vai saber, talvez burlar, vai conseguir buscar. Busca outro navegador e tá tudo certo. Exatamente, A talvez ela possibilidade consiga. pode ocorrer da pessoa fazer isso mesmo. Exatamente, essa que é a linha, né? E aí sim, a gente pode pensar que às vezes a gente talvez consiga isso pelo acesso do Google Chrome, do Mozilla, do isso, do aquilo. É que assim, é complicado a gente imaginar do como pode vir. Aí é uma parte, exatamente, que a gente entraria muito mais uma parte técnica do que propriamente jurídica. Sim. A não ser que o jurídico estipule, olha, tem que ser assim, porque tive um parecer técnico que falou que assim daria certo. Aí a gente vai seguir um pouco daquela linha. Entendeu? Vai ser um pouco do norte do como as coisas vão caminhar, né? Acho que isso seria o como as coisas deveriam acontecer. Vamos ver, né? Porque entre o que a gente imagina como deveria e o que acaba acontecendo... E essas São muitas folhas. E essas agências, de modo geral, elas não vão necessariamente ajudar esses assuntos que a gente estava conversando. Elas vão tentar, talvez, criar uma resolução para lavagem de dinheiro, para isso, para aquilo. E de vez em quando, talvez, tá bom, vamos pensar em... É que assim, projeto de lei para o mundo cripto, você consegue pegar duas pontas que eu consigo me recordar agora. Uma que a gente sempre fala, exchange, né? E a outra que a gente não fala tanto, mas eu acabei de lembrar, que é a questão dos mineradores, né? Que é uma estrutura física envolvida mesmo. Agora, a rede como um todo... Extremamente difícil. Mas assim, na hora que a gente pensa que isso também é um problema global, entendeu? Deve sair alguma coisa de algum lugar que, de alguma maneira, vai conseguir acompanhar tudo isso, né? Porque, na verdade, estamos falando de perdas aqui, até de investimentos, até de como é que chama? De impostos para serem pagos e tudo isso, que óbvio que Estados Unidos, todos esses países estão olhando. Se eles estão olhando tudo isso, interessa para eles saberem, olha, quero saber o quanto que rendeu, porque eu tenho uma taxa sobre o que rendeu. Tudo bem, é só no momento que tirar, não é? Vai tirar devagar, não vai? Eu consigo ver. De alguma maneira, algo deve vir para tentar regulamentar toda essa relação global com as criptos. Eu ainda não consigo imaginar qual, mas eu também não. Algo tem que vir. Não, isso vai ter muita discussão ainda, muito... Foi o que você falou, muita gente da TI batendo a cabeça para tentar solucionar alguma coisa, para ir passar para... Né, agências regulamentadoras, tipo a SEC lá dos Estados Unidos, para eles tentarem, entendi e tal. E pior que aí tem sempre os hackers, né? Porque aí sempre os caras se matam, conseguem, aí na verdade vem um hacker e apresenta que consegue desconstituir tudo aquilo. Eu falo, ai meu Deus do céu, né? Todo trabalho... Todo trabalho acabou em 5 minutos. Desconstituído agora, exato. Então,
Isso é o nosso dia a dia, né? Que a tem gente jeito. acaba se deparando com essa loucura que é a internet, que é tudo isso que é tudo O muito, direito muito sempre rápido, tá né? correndo atrás do mundo. Infelizmente, a gente não consegue exatamente colocar. Acontece o fato para a gente colocar a lei. É impossível a gente conseguir prever tudo que vai se desenvolver. Imagina que a gente, há 10 anos, ia falar da internet. Não, há 10 anos sim da internet, mas eu lembro que assim, foi no começo da minha faculdade que entrou a internet, do jeito que entrou. Então não É que era é do meu muito lento, colégio. né? As coisas são muito lentas. às Sim, vezes, aí pra a gente tem o processo regulamentar. legislativo, na verdade aí tudo bem, que a gente entra também numa parte de jurisprudência, porque tenta entender o que acontece, mas tem algumas questões que são mais difíceis, realmente depende de regulamentação, né? Então aquilo tudo é o tempo que acaba trazendo algumas soluções, isso eu acho que não tem muito jeito. É o tempo, é o lado de que vai ter um caminho que provavelmente não vai ser o definitivo, que aí vem outro, até que a gente consiga chegar no definitivo ali, no que vai ser o que será utilizado por todos e que vai de alguma maneira conseguir regulamentar. A gente tem que pensar que assim, a bolsa no começo era difícil de regulamentar. Na verdade, quem tinha já ações e tudo isso, o direito não conseguia pegar as ações, porque na verdade era muito difícil você oficiar, entendeu? As operadoras, não, como é que chama? As bolsas, né? As bolsas, Exato, para Eram que elas mais de uma. apresentassem exatamente o que tem, quais tem e assim por diante. Hoje você consegue saber todos os investimentos de todas as linhas dentro das operadoras, XP, BTG e E assim não por era diante. centralizado os corretores, então era complicado. Exato. Agora Hoje, centralizou via bolsa, tá tudo informatizado lá dentro. uma hora isso deve sair com bitcoins, no sentido que eles vão falar, olha, é o seguinte, para vocês terem os ganhos que vocês vão ter, ou vocês vão ser regulamentados, ou, na verdade, não vão ter a credibilidade do mercado para que nós venhamos a disponibilizar isso, até porque as moedas vão ser aceitas pelos países e assim por diante. Então, eles vão querer alguma regulamentação, algum tipo. Tudo bem, mais uma vez, uma Bitcoins já está num patamar completamente diferente. Sim. Entendeu? Talvez até outras que eu nem conheço. Mas tem as outras que querem chegar. E óbvio que talvez num determinado momento Mas vai até ter uma para regulamentação essas, nessa linha. por exemplo, né, a abre capital na bolsa de valores, a mineradores de Bitcoin nos Estados Unidos, elas querem uma certa regulamentação porque isso traz previsibilidade para ela. Ela sabe a regra do jogo. Exatamente. Nem que seja danosa. Eu sei que é danosa, mas eu sei a regra do jogo. Exatamente. De E repente, isso é muito bom. Senão chega um negócio diferente, um governo autoritário, um governo sei lá o quê, tentando fazer o quê. Não, tá regulamentado? É assim? Beleza. Me adequo a isso. Sim. Exatamente como você falou. Chega um governo diferente e fala, não, vou pegar tudo agora para mim. E na verdade, se ele conseguiu acesso ali, às vezes ele consegue trazer tudo para ele. Não, tem que ter alguma regra de mercado. Ela deve surgir. O equilíbrio é setor público e privado. Exato. E na verdade, até o lado do Biden começar a regulamentar alguma coisa foi o que trouxe uma previsão de que algo vai caminhar de maneira a que seja regulamentado de alguma forma, né? Porque, peraí, se ele começou a direcionar aqui, olha, uma certa aceitação, uma certa. Peraí, ele não vai fazer isso à toa. Então, se ele não vai fazer à toa, é porque assim, eles já estão pensando em alguma coisa do como isso vai caminhar. E mais uma vez a gente volta, você não quer ter instabilidade jurídica, a gente não quer ter instabilidade financeira, econômica, nada. Que a gente quer saber que, olha, o mercado é assim. Até quem não tiver regulamentado em determinado local, ninguém coloca o dinheiro, porque o dinheiro ali pode sumir. Você pode até ter uma hipervalorização e o dinheiro sumir. Sim. Entendeu? É verdade. Então, assim, todo mundo vai querer uma adequação de mercado para aquilo. Agora, qual vai ser? Aí é o lado que eu não consigo. Mas é verdade, por exemplo, essas corretoras de fora. Ah, você colocou seu dinheiro lá, teve um ataque hacker, subiu o dinheiro, sei lá o quê. Você reclama pra quem? Só Deus. Você vai reclamar Exatamente. pro pequeno, pro médio, para aquela pessoa. Essas regulamentações são boas porque trazem previsibilidade. A depender de como ela é feita, claro. Porque E às lógico vezes que aí você- você não pode estrangular demais as coisas. Mas é o lado que, por que hoje o Bitcoins é um. Bitcoins não, desculpa, a cripto é um excelente investimento pela possibilidade de ganho extremamente alto. E por que vem essa possibilidade de ganho extremamente alto? Porque não é regulamentado, entendeu? Porque na verdade é uma coisa nova. E assim vai. Até vocês me perguntaram, eu falei que eu tinha contato disso há mais ou menos uns 2, 3 anos. Quanto tempo faz? Só da Bitcoin já faz Mas 10, 15 anos, não faz? já tem 13, 14, né? Começou em 2008. É. Não, 2008, 2008 foi quase 14. disponibilizado o white paper. A transacionamento começou em 2009. 14, 13, 14 13 anos. Isso. Que é nova muito também tempo. pra caramba. Não, também. exato. Mas é muito tempo. Entre aspas. A depender do ponto de vista. Exato. Pra quem colocou aqueles $1.000 lá, que Nossa. virou, sei lá quantos bilhões. Não, Maravilhoso, né? Não, teve uma carteira até suspeitas que seja o Satoshi Nakamoto que tenha movimentado ela, de uma carteira com 50 bitcoins, e até suspeitam que esses 50 era de quando estava minerando e a recompensa era os 50,
que ela tava parada fazia 12 anos. Minerou, colocou os 50 lá, deixou quietinho 12 anos. Aí os 50 virou, acho que no preço da cotação lá Do dia. ele movimentou 2,6 milhões de reais por tipo R$ 1. Uma carteira para outra. Acho que ele não mandou para corretora, mandou para um endereço desconhecido para outro endereço desconhecido. Uma carteira da era do Satoshi Nakamoto, quando ele ainda falava com o pessoal na internet. Não se sabe, suspeita-se que seja alguma carteira pertencente a ele ou algum entusiasta da época também. Quem que é ele? Só tem um endereço público. Só tem, mas é que eu não Só conheço. tem um É um endereço grande público. investidor que Não, quer. é o inventor do Bitcoin. Ah, é o inventor do Bitcoin. Que na né? verdade, Entendi. em tese, ele não é. Não se sabe quem é. É. Se é uma pessoa ou se são várias. Ah, entendi. É um Não pseudônimo. sabia disso. É. Não sabia disso. Tá, não, legal. Todo mundo fala que Pseudônimo. né, o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, É. todo o sistema, mas você não sabe se é uma pessoa ou se são várias, porque ele nunca se identificou. Ele Só- criou pro É mundo. um mistério da internet até hoje. Eu não sabia disso. Suspeita-se que ele é a pessoa que mais tem bitcoins no mundo. É. Mais ou menos. Ou seja, até o que a gente está falando agora é que a gente não consegue nem estimar a riqueza das pessoas no mundo. Não. Então hoje, na hora que a gente fala de um Elon Musk ou qualquer coisa que é o mais rico, a gente não sabe se transformar Não. tudo que um tem em bitcoins, o que pode chegar. Numericamente, o É. Satoshi estaria, quando as fortunas estavam supervalorizadas por causa de ações, tudo, que as fortunas são variáveis, o Satoshi e o Elon Musk acho que estariam, se for comprovado que o Satoshi tem tipo 1 milhão de bitcoins, estariam as fortunas equivalentes. O Olha lá. do Satoshi um pouco mais. Imaginando Dependendo que só vai do ter 21 cálculo milhões do no mundo. utilizado, mas é muita Nossa. coisa. Só vai ter 21 milhões de Bitcoins no mundo. Até 2140 tem Bitcoin rodando. É, Só mas vai ter- olha o tamanho que pode ser o negócio. É. Olha isso, as duas Quanto maiores mais fortunas. escasso ele vai ficando, É. mais Mas, valioso ele segundo vai se cara, tornando. segundo ou o primeiro cara mais rico do mundo, a depender do momento da vida. É. E você não sabe nem se ele é mesmo. E você não sabe nem se é isso, é real também. Não sabe se é uma empresa, não sabe se é uma pessoa, Só se não tá sabe vivo. o que é. Exato. Aí o Não, cara se- perdeu a se chave. Satoshi for Hall, você perdeu a chave. Perdeu a chave. Aí acabou a brincadeira. Acabou, né? acabou. Exato. E ninguém, em tese, ninguém vai conseguir levantar. Lógico que quem criou deve ter algum mecanismo a mais. A gente tá brincando aqui, mas é o lado da chave também. Às vezes vai que ele colocou realmente um sistema que ele não consegue operar. Se é robotizado, que na verdade tudo ali altera de uma determinada maneira, vai Sim. saber, às vezes, até não consegue mesmo sacar aquilo. Tá triste, se matou já. Sim. Vai que isso aconteceu. Por isso que ninguém mais sabe dele, né? É. Eu fiquei curioso. Por isso que cara. ficou no anonimato mesmo, o resto da vida. Ou não, que não teve vida, né? Acabou. Mas é isso. E falando assim da questão da TI, assim, não só a TI, mas como que você vê assim o restante disso, os advogados, os procuradores, os juízes, eles estão procurando se inteirar do assunto? Você vê que existe essa movimentação? No Senado a gente não tem. Mas você acredita assim, ao teu redor, assim, existe essa movimentação? Na verdade, assim, ainda a cripto, tem uma mistificação muito grande sobre a cripto. Então, na verdade, todo mundo tem muito receio, né? Agora, acho que faz uns 2, 3 anos que, na verdade, a gente começou a abrir muito mercado, muita coisa, para N investimentos. Não digo só cripto. E a cripto, dentro desses N investimentos, ela ainda é um de risco alto, né? Que a gente coloca. Então, assim, é uma coisa nova. Por ser novo, é o que a gente falou, olha, as pessoas que têm um pouco de interesse nisso vão ter conhecimento. Agora, realmente, quem você conversa que não tem investimento de cripto não entende absolutamente nada dessa linha. Então, assim, dentro de colegas advogados, já conversei, os que gostam de investimento estão por dentro. Os que não gostam, não imaginam, e tem muito receio. Na hora que fala, olha, eu lembro a primeira vez que eu falei, investi em cripto, eu lembro que todo mundo olhou para mim, nossa, sério? Nossa, não é como é que era o da pirâmide lá? Farol. Farol do O farol da pirâmide. Começa a vir aquelas coisas que a gente acaba vendo na mídia de quem realmente acabou não se aprofundando, né? Que acaba trazendo receio, entendeu? Então, esse é o ponto de tudo isso. Então, assim, falar que alguns estão por dentro, sem dúvida nenhuma, alguns estão. Mas falar que a minoria, com certeza, falar que a maioria, com certeza não. Com certeza é a minoria, entendeu? Fica meio complicado, né? Da mesma forma que o projeto chega lá no Senado, aí o cara debruça lá a pessoa que vai ser relatora do projeto, debruça lá, não entende nada daquilo. Não fica uma coisa complicada também, às vezes, o juiz sentar para decidir, tomar uma decisão sobre sem ter um conhecimento? Sim, é por isso que, na verdade, ele muitas vezes é auxiliado pelos
peritos. Então, muito provavelmente, se envolver alguma questão técnica, ele vai ser assessorado por algum perito, que é onde a gente faz uma busca e apreensão e não é o juiz que vai olhar o material apreendido. Entendeu? Vai ser sempre, exatamente, enviado para que tenha um perito que analise tudo aquilo e passe um parecer para o juiz. Entendeu? O juiz ainda não está vinculado àquele parecer para julgar. Mas, na maior parte das vezes, como ele já pegou um perito da confiança dele e tudo isso, ele costuma seguir, né? Talvez não 100%, mas ele costuma a seguir aquilo. Mas assim, mais uma vez, não é ele que vai mexer com a parte técnica, que nem hoje, quando a gente tem uma discussão, por exemplo, de terras. Ele vai mandar um perito no local para ver as confrontações, assim, a área, a confrontação daquele imóvel e assim por diante. Entendeu? Não é ele que vai lá, não é ele que vai fazer isso. Sim. Chegar até ele. Mas mesmo assim, às vezes, quem vai fazer esse relatório, esse técnico, ele tem esse olhar pedagógico para explicar para o juiz, para dar um relatório. Ele vai dar mais um resultado, né? Principalmente quando se fala em Bitcoin, é termo técnico pra caramba ali. Altcoin é isso, é a carteira. É que na verdade ele vai chegar num ponto de uma explicação final, no sentido que estava ocultando o patrimônio, não estava, a tendência é que me parece que tem uma conta, não me parece, há vestígio disso, não, consegui identificar, tem 100 milhões, dos 100 milhões a metade, entendeu? Então, na verdade, ele vai apresentar uma conclusão dentro daquilo. Ele não vai passar, o juiz não vai precisar entender que na verdade a gente tem a Ronin Wallet e na verdade tem a chave das palavras e tem ele vai chegar numa conclusão, olha, cheguei a... Exatamente. Tomara, né? Tomara. Ou inconclusivo, pode acontecer de ser inconclusivo. Se chegar a alguma conclusão ali já está ótimo. Entendeu? Se chegar, olha, identifiquei tais valores, perfeito, identifiquei tantas moedas, que aí não vamos falar em valores, vamos falar em moedas, porque elas são voláteis, entendeu? Então, cheguei em tantas moedas, legal, o juiz talvez consiga. Só que até nessa hora, como ele vai fazer para pagar, ele vai oficiar quem para pegar metade daquilo e dar para outra parte? Ou até a pessoa cumpre, ou na verdade a gente volta naquele problema de não ter nada regulamentado por nenhum país. Porque é ótimo, ele dá uma determinação, olha, 50% sei lá, de que moeda ali é dele. Ok. Baseado em qual lei? Não, assim, até não, porque metade. O patrimônio adquirido na constância do casamento, vamos tomar como base o regime de comunhão parcial de bens, que é o legal, na verdade não só o legal, é o Comum. É o comum, exato. Então assim, com base nisso, metade, ok, tá, só que eu oficio quem? Se a gente não tem ninguém aqui que responda por aquela corretora. Se eu não conseguir chegar na corretora, entendeu? Você tem metade de alguma coisa que não sei quando você vai conseguir e se vai conseguir. Exato. É Exatamente. isso mesmo. A não ser que o perito já consiga, de alguma maneira, na hora que ele olha, o juiz já fale, olha, você já vai vender essas bitcoins hoje, essas criptos hoje, e já vai transferir para essa conta. Que é legal dessa conta, porque ele teve acesso àquilo. Se ele teve acesso, ele chegou nos valores, olha, você já transfere daqui imediatamente para tal conta judicial, e dessa conta judicial, aí aqui eu consigo determinar metade para você e acabou. Aí, ok. Mas ainda tem isso, porque realmente, se ele chegar e falar, olha, tem 100 mil da... Fala uma cripto agora para mim, por favor. Ethereum. Tem 100 mil Ethereums lá. Legal. Detectou isso. Eu entro com a minha chave de acesso, se eu ainda tiver, por mais que você esteja com o meu computador, eu entro com a minha chave de acesso, vendo tudo e coloco numa outra conta, coloco numa outra linha. E ainda fala que foi um hacker. Exatamente. Então ele não pode manter lá até. Ele vai ter que transferir imediatamente o inteiro para uma conta judicial, mandar o perito já, olha, o que for identificado já transfere para uma conta judicial e da conta judicial ele divide. Porque senão ele não vai conseguir notificar ou ao final do processo ele tem que mandar o perito agora entra de novo e transfere metade para ela ou para ele. E aí tem a questão da volatilidade, né? Porque assim, quando o perito olhou lá, tinha 100 mil. Aí no dia que o juiz falou, pô, vai dividir metade, tem 50. É que aí, na Mas verdade, não, porque ele aí vai você mandar tá dividir a pela moeda. conversão, mas, por exemplo, você pode fazer a divisão Da pela cripto. moeda em si. Exato. Ela oscilou no preço, mas a quantidade se manteve. É uma saída. Exatamente, que aí ele define isso. Entre metade das 100 Ethereums que se tem lá é de uma e a outra metade é do outro. É 50 de um, independente do preço. Exatamente. É uma forma de dividir o patrimônio.
Exatamente. Pessoal, só fazer uma correçãozinha aqui, que eu falei uma bobaginha. Eu tinha comentado que o Satoshi tinha 1 milhão de bitcoins. Realmente estimamos que é em torno disso, e que as fortunas dele do Elon Musk seriam parecidas. Só que o meu cérebro me enganou, as fortunas seriam parecidas em termos de números, só que eu falei uma em dólar e outra em real. O Elon Musk realmente é o disparado em patrimônio. E quando... Desculpa, Elon Musk. Perdão, você comprou o Twitter hoje, eu faço... Não me tire de lá. Então eu olhei o preço R$ 1 e outro em dólar, por isso que eu falei que se aproximava, mas perdão, correção feita. Elon Musk está na frente. Tá muito na frente. Ainda. Ainda. Não, maravilha. Fechou? Mais alguma dúvida? Eu Algum tô posicionamento? suave. Alguma ponderação, Fagner? Wagner? Tranquilo, Marcelo? Não, para mim solucionou muitas questões. Claro que é um tema aberto, que a gente ainda vai Sim. ter uma regulamentação, aprimoramento do próprio judiciário, os próprios operadores sobre esses temas que está cada vez mais borbulhando aí Sem no dúvida. mercado. Olivia, te agradeço imensamente por ter vindo. É isso. Fico muito feliz. Deixa algum contato seu para alguém que quiser te seguir em alguma rede social, alguma coisa, entrar, bater um papo, ou Sim. até mesmo se orientar, porque pode ser que às vezes as pessoas estejam passando, vivenciando isso. Sim, sim. Bom, meu Instagram é Olivier Durdan, Não, é Olivier Durdan, né? Instagram, meu e-mail, olivierDurdan@hotmail.com. Entendeu? E também o meu escritório é o Durdan Advogados, no Manhattan, na sala 801, 802, aqui no centro de Poços de Caldas, Rua Prefeito Chagas. Tomar um cafezinho lá, né? Opa, serão bem-vindos, sem dúvida nenhuma. Gostaria de agradecer muito o Marcelão, como ele falou no Obrigado. começo, é um grande amigo, fiquei muito feliz quando ele fez o convite. Eu que entendeu? agradeço imensamente a gentileza. Tenho muita admiração, não só pelo que vem desenvolvendo aqui, mas por tudo que fez já na vida e assim por diante. Obrigado, meu amigo. Igualmente, a recíproca é verdadeira. Estendo, na verdade, os agradecimentos por ter sido tão bem recebido aqui. Muito obrigado. Imagina, Agradeço demais prazer todo aqui. nosso. Entendeu? E me coloco à disposição, se algum dia eu puder esclarecer mais alguma coisa, tentar ajudar ou entrar numa discussão, Claro. estarei aí à disposição. Obrigado. Tá ok? Fechou? Então Filho, é isso. pode Posso ir. encerrar? Gente, esse episódio vai ao ar na terça-feira, 19 horas, não deixe de conferir. Eu disponibilizo o link no meu Instagram, do Marcelo e do Fagner também. Lembrando que o primeiro episódio sai no YouTube, em seguida os cortes, depois no Spotify. Aliás, os cortes do Spotify às vezes sai até meio junto. Mas o importante é você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para todo mundo esse vídeo e contribuir com o Pix que eu falei lá no começo. E recordando mais uma vez que, como é que é mesmo que você falou, que ficou até bonito aquela hora? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura? O homem diz tudo. Ó, que é isso, hein? Isso é tudo, E não, pessoal. e não é recomendação de compra também. Exatamente, não é recomendação de compra. É Beleza? apenas um bate-papo entre pessoas e convém você estudar caso você queira investir em algum ativo também. Exato. Então, isso é tudo, pessoal. That's all, folks. E até a próxima. Boa noite. Boa